A filosofia prática é uma abordagem que não requer formação específica em filosofia para ser compreendida. Seus ensinamentos são direcionados a todos, oferecendo uma perspectiva única sobre aspectos do nosso cotidiano. Enquanto alguns filósofos exploram temas que podem não ressoar em todos, os estoicos se concentram em assuntos familiares, emoções como desejo, decepção e sofrimento. Com frequência, integramos essas emoções em nossa rotina sem questioná-las. É como se fossem parte inerente da vida. No entanto, os estoicos nos lembram que podemos mudar isso e transformar radicalmente nossa relação com essas emoções. Isso, contudo, começa com a conscientização. Às vezes, nos deixamos envolver pelo estresse emocional, frustração, raiva e outras emoções negativas, chegando ao ponto de nos casarmos com elas, como se tornássemos parte delas. É como se nos acostumássemos à gravidade ao caminhar, sem pensar que estamos sendo influenciados por ela. Os estoicos nos ensinam que não precisamos normalizar o sofrimento, a decepção ou o arrependimento. Não precisamos normalizar as emoções negativas, nem a própria emoção. Apesar de os estoicos não usarem a palavra emoção da forma como a entendemos hoje, eles se referiam às paixões, que na antiguidade eram vistas como algo que nos torna passivos e nos causa sofrimento. Para os estoicos, podemos nos libertar dessas paixões, mas isso requer tempo e compreensão. Aqui é importante ressaltar que somos responsáveis por nossas emoções, pois estas são moldadas pelos julgamentos que fazemos sobre o mundo, sobre os outros e sobre nós mesmos. Epicteto, um estoico notável que era um ex-escravo, afirmou que não são as coisas em si que nos perturbam, mas sim os julgamentos que fazemos sobre elas. Ou seja, somos afetados não pelo que acontece, mas pela forma como interpretamos o que acontece. Imagine, por exemplo, um amigo que o trai. As emoções intensas que surgem não são causadas diretamente pela traição, mas pelos julgamentos que fazemos sobre a situação. A raiva, a decepção e a tristeza são resultados desses julgamentos. Portanto, a filosofia prática nos convida a refletir sobre como podemos mudar nossos julgamentos e, consequentemente, nossa relação com as emoções. Ao compreender que somos os artífices de nossas próprias emoções, podemos trilhar o caminho para a libertação do sofrimento e a busca pela serenidade interior. Portanto, hoje vamos aprender a como lidar com uma das principais coisas que prejudica nossa mente, que é acreditar que o julgamento dos outros sobre você é verdadeiro. Ou seja, vamos aprender agora a aceitar que as opiniões dos outros são externas e não definem nosso verdadeiro eu. Mas antes, peço que deixe o seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Vamos lá. Em uma pequena cidade onde vive um jovem chamado Lucas. Lucas sempre foi uma pessoa sensível e preocupada com o que os outros pensavam dele. Ele frequentemente se sentia pressionado a seguir as opiniões e expectativas das pessoas ao seu redor. Um dia, Lucas conheceu um sábio chamado Sêneca, que era um seguidor dos ensinamentos estoicos. Sêneca percebeu a luta interna de Lucas e decidiu compartilhar uma importante lição com ele. Sentaram-se à sombra de uma antiga árvore e Sêneca começou a falar sobre a importância de aceitar que as opiniões dos outros são externas e não definem nossa verdadeira valia. Ele contou a Lucas sobre como os estoicos acreditavam que as opiniões e julgamentos das outras pessoas são como folhas levadas pelo vento, sempre em constante mudança e muitas vezes influenciadas por circunstâncias passageiras. Sêneca explicou que não devemos permitir que essas opiniões sejam a base de nossa autoestima ou senso de valor. Lucas, disse Sêneca, nossa verdadeira valia não vem do que os outros pensam de nós,
Ela deve ser derivada de nossos próprios princípios e virtudes. São nossas ações, nossa integridade e nossa capacidade de viver de acordo com o que acreditamos ser certo que verdadeiramente nos define. Lucas ouviu atentamente, absorvendo cada palavra de Sêneca. Ele começou a compreender que, ao invés de buscar validação externa, ele deveria olhar para dentro de si mesmo e encontrar sua própria verdade. Começou a trabalhar em desenvolver suas virtudes, a praticar a empatia e a ser fiel a seus princípios, sem se preocupar tanto com a opinião dos outros. Com o tempo, Lucas percebeu que sua autoestima estava se fortalecendo. Ele se sentia mais confiante e seguro de quem era. Já não dependia tanto das opiniões alheias para se sentir valorizado. Em vez disso, ele encontrou sua verdadeira valia na integridade de suas ações e nas virtudes que cultivava. E assim, Lucas aprendeu a valiosa lição de que as opiniões dos outros são externas e passageiras, enquanto nossa verdadeira valia é uma força interna que vem de viver de acordo com nossos princípios e virtudes. Ele passou a viver uma vida mais autêntica e plena, seguindo os ensinamentos sábios de Sêneca e os preceitos estoicos. Bom, se você chegou até aqui, é porque você não vive segundo o que os outros falam e está melhorando cada vez mais. Então me fale, você sempre foi assim ou teve uma experiência ruim com os julgamentos dos outros? Deixe sua experiência.